Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pega a sua lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre a identidade da igreja, com certeza irá ajudar mais pessoas a conhecerem essas coisas. Como eu estava dizendo, quarta-feira é dia do momento hipertexto, ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é essa rede semântica? Acabei de chegar, não entendi muito bem esse conceito. Então calma meu jovem, calma minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave. Partindo desta palavra-chave, nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra ordem. E aí? Qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra ordem? Então, faz o seguinte, posta lá no Instagram e me marque @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também comenta aqui no YouTube, nos comentários, para você fazer duas coisas. Primeiramente, auxiliar as pessoas que ainda não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, além de você também estar propagando a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Quando eu olho para esta palavra, a palavra ordem, eu me recordo automaticamente lá de 1 Coríntios capítulo 14, na qual Paulo fala que Deus é um Deus de organização, Deus é um Deus de ordem e por isso que ele é um Deus muito organizado. E olhando para isso, seria inevitável ou seria algo de pensar de uma forma muito diferente, pensar que a igreja de Deus não deveria ser organizada também. Então, nós olhando para a história da igreja adventista e nós olhando para a sua organização, desde que ela passou a existir, nós temos as publicações protegidas graças às iniciativas ali dos pioneiros que nós conversamos. E hoje temos mais de 60 editoras no mundo. Também o conjunto de crenças estabelecidos, dentre elas a administração do dinheiro, então organização, mordomia e também a missão definida. A igreja adventista ela tem também uma auditoria muito rígida para mostrar todo o investimento feito, para onde ele foi, de que forma aconteceu, para que aconteceu isso. Então, nós precisamos entender que a igreja da qual nós fazemos parte é uma igreja organizada. E um outro ponto importante é que cada um dentro da igreja tem um papel fundamental a ser desempenhado. Nós temos as pessoas que estão lá nas editoras, nós temos as pessoas que mexem somente com os livros e tudo mais, nós temos as pessoas que estão administrando a igreja, nós temos as pessoas que estão no evangelismo, nós temos enfim, você está entendendo? Nós temos cada um com a sua função. Então, aqui eu quero ler para vocês um texto de Paulo muito conhecido, lá de 1 Coríntios, mas lá no capítulo 12, que é aqui do verso 12 ao verso 31. Talvez você já ouviu esse texto diversas vezes, mas eu queria trazer ele para o contexto de ordem que nós estamos conversando no dia de hoje. E aqui o texto vai dizer o seguinte, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se ele todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo.
Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegrarão com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros deste corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte: Deus organizou a igreja e cada um tem uma função definida, baseada nos dons que ele deu para cada um. Então, como o próprio Paulo disse, tem algumas pessoas que têm o dom de organização, de administrar a igreja. Outros têm o dom de aprender diversas línguas para poder pregar o evangelho em diversas línguas. Nós temos pessoas que estão aí no campo missionário, na Janela 1040, que estão aprendendo e sendo incentivadas pelo Espírito Santo a continuar trabalhando, aprendendo, a mostrar a Jesus para essas pessoas. Nós temos os profetas ali, no caso Ellen White, que foi levantada por Deus para guiar o povo. Nós temos também os pastores que estão ali guiando a igreja de Deus, ou seja, cada um tem a sua função dentro da igreja. Por quê? A igreja é uma igreja organizada. Deus é um Deus de organização e, consequentemente, o seu corpo é um corpo organizado. A cabeça é Cristo e o corpo somos nós preenchendo e cada um fazendo a sua função na qual Deus deu o dom para que possamos trabalhar. Então é importante, primeiramente, entendermos qual dom Deus nos deu. E o segundo ponto é colocar em prática esse dom dentro da área na qual esse dom pode ser aplicado. E desta forma nós estaremos trabalhando para que a igreja de Deus continue organizada. E também peço para que você ore pelos outros membros, pelas outras pessoas, pelos outros líderes da igreja, porque como cada um tem a sua função, não adianta você desempenhar um papel maravilhoso e uma outra parte não desempenhar e vice-versa. Não adianta a outra parte desempenhar e você fazer o papel meia boca. Então é importante nós preenchermos e realizarmos um trabalho de excelência, porque nós estamos trabalhando para Deus. Também orarmos uns pelos outros, para que os outros também entendam, compreendam e vivam desta mesma forma, entendendo a grandiosidade do nosso trabalho para Deus, para que mais pessoas possam conhecer a verdade, para que mais pessoas possam conhecer a Cristo Jesus, para que mais pessoas possam ser resgatadas do caminho de perdição e encaminhadas para a luz da salvação, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E a nossa missão é continuar a missão de Deus, que foi estabelecida lá no Éden, em Gênesis 3,15, e que Ele nos dá o prazer, nos dá a possibilidade de sermos cooperadores e coparticipantes desta missão de Deus. A missão é dele, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos e trabalharmos para Ele, e trabalharmos por Ele, e que Ele trabalhe através de nós para alcançar mais pessoas para o reino dele. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois temos a oportunidade de estudarmos a tua palavra, meu Pai, e de entendermos essas coisas maravilhosas que o Senhor nos ensina ao longo da nossa vida e principalmente durante essa semana, meu Pai. Agradecemos, pois estamos entendendo que o Senhor é um Deus de organização, e a igreja da qual pertencemos
a igreja da qual fazemos parte, também é uma igreja organizada. E o mais importante, Pai, que nós temos um papel a desempenhar nesta organização. Que o Senhor nos dá o dom que o Senhor quiser, para que possamos trabalhar na Tua obra, meu Pai. Pedimos que o Senhor continue agindo no nosso ser, para que cada vez mais possamos ter esta chance e este âmbito, esta vontade de falar do Senhor para as pessoas, meu Pai. Para que possamos nos deixar de lado, para que o Senhor possa fluir através de nós o Teu poder, para que pessoas possam conhecer o Senhor. Trabalhe em nós e que possamos trabalhar para Ti. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância, que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!